Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem for assistir a nossa gravação depois, sintam-se abençoados também em seus lares, onde quer que estejam assistindo. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, pedindo as bênçãos e o amparo para a noite de hoje, para mais um dia de trabalho, mais uma palestra, para que seja uma noite de muita luz e de muita paz. Que todos que aqui adentraram, encarnados ou desencarnados, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus, que levem para os seus lares um pouquinho dessa paz e dessas bênçãos. Vamos iniciar aqui a nossa palestra de hoje fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, o tema da nossa palestra de hoje, servir a Deus e a Mamon, um termo que é bem conhecido na Bíblia, e a gente vai entender, à luz da doutrina espírita, que reflexões podemos ter sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, fica a dica de leitura para quem quiser fazer o Evangelho em casa, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. É no capítulo 16 e começa justamente com essa passagem do Evangelho de Lucas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E aí, eu sempre brinco, quando a gente vai montar uma palestra, vai fazer uma palestra, o primeiro beneficiado é o próprio palestrante, que precisa estudar, que precisa conhecer. Eu confesso que eu não entendia direito quem é esse tal de Mamon. Então, ao montar uma palestra, a gente acaba aprendendo um pouquinho também. Então, vamos entender quem é o tal do Mamon que a gente sempre ouve na Bíblia. Na era pré-cristã, eram cultuados muitos deuses, isso antes de Moisés, que aí trouxe o conceito de Deus único. Mamon não era exatamente uma divindade, mas um termo de origem hebraica que significava dinheiro ou bens materiais. Então, quando a gente viu lá naquela passagem, não servir a Deus e a Mamon, significa que ou nós servimos a Deus, a espiritualidade, ou os bens materiais. Então eu tenho que abandonar todos os meus bens materiais e só viver de luz? Calma, não é bem assim. Vamos entender, vamos aprofundar mais esse estudo. Lá no Evangelho de Mateus, e tudo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, Jesus disse, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando a gente vê essa passagem de Jesus, também a gente fica com aquele pensamento, puxa, então vou vender tudo que eu tenho, vou viver de luz? É isso que Jesus quis nos dizer nessa passagem? Se tomarmos ao pé da letra, essa afirmação de Jesus seria a condenação do trabalho, pois reconduziria o homem à vida selvagem e estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então imagine, eu vou vender tudo que eu tenho, minha casa, meu carro, meu celular, e vou viver de luz. É isso que Jesus espera de nós? Então a gente não vai mais trabalhar, a gente vai viver pedindo na rua, vai acabar sendo um estorvo para a sociedade? Claro que não. A gente precisa trabalhar, a gente precisa progredir. Então, não podemos levar ao pé da letra aquilo que Jesus disse. Mas o que será que ele quis dizer? Calma. Jesus, então, quis nos mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação, o apego excessivo. Tem pessoas que querem trocar de carro todo ano, tem pessoas que querem trocar de celular todo ano, tem pessoas que querem trocar o seu guarda-roupa, as roupas, todo ano. A gente precisa disso? Claro que se a gente tiver com o celular estragado, tiver com o carro quebrado, tiver com uma roupa rasgada, é claro que a gente precisa
comprar novas roupas, comprar um novo produto. Nós vivemos na matéria. Nós precisamos, ainda hoje, dos bens materiais. A gente precisa se vestir, a gente precisa, né, ou de um carro, ou de uma locomoção para ir. Então, para quem não tem carro, anda de ônibus, precisa ter o dinheiro para comprar o ônibus. Se eu não trabalhar, não vou ter dinheiro para comprar passagem de ônibus. Eu preciso de um celular para ligar para alguém, às vezes trabalho com o celular, então vou vender tudo e vou ficar de porta em porta falando. Não. A gente precisa ter a consciência daquilo que a gente precisa realmente ter. E muitas vezes a gente deposita toda a nossa felicidade nos bens materiais. E aí a gente sofre. Porque hoje eu comprei um celular. Daqui a um mês já vai ter um celular mais moderno. Puxa, esse celular que eu tenho então não presta mais. Ele não está atendendo suas necessidades? Então ele ainda serve. Ah, mas o meu vizinho comprou o último modelo. Se o vizinho tem condições e ele quer, o problema é dele. Um dia, se tivermos condições, ou se for necessário comprar o último modelo, a gente compra. Não tem problema a gente querer ter as coisas. O que a gente não pode é ser escravo da matéria, e muitas vezes nós somos. Nós depositamos toda a nossa energia, todo o nosso esforço nos bens materiais. E às vezes a gente não precisa tanto das coisas. Mas a gente quer, porque a gente vê na televisão, está aí agora uma loja famosa aí, tá, as ofertas do momento, chega no final do ano, tem lá a Black Friday. Às vezes a gente nem precisa comprar, mas está todo mundo comprando, eu vou comprar. Como diziam os nossos avós, você não é todo mundo. Que a gente tem essa consciência. Então, é o excessivo apego aos bens materiais que Jesus quis nos mostrar naquela parábola. E quando a gente leva ao pé da letra, a gente acaba tendo uma interpretação equivocada. Uma outra passagem muito relevante, que as pessoas também às vezes não entendem o seu real significado, é a passagem do camelo por um buraco de uma agulha. Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Puxa, mas como é que o camelo vai passar aqui pelo buraco da agulha? Não dá, né? Materialmente falando, não dá. E aí o que quer dizer? Qual é o significado dessa passagem? Em hebreu, a mesma palavra serve para designar cabo e camelo. E o pelo do camelo, se a gente levar mais ao pé da letra, se quisermos, o pelo do camelo ele é muito grosso. E o pelo de um camelo realmente não passa por um buraco de uma agulha. O pelo de um camelo. Então, essa palavra camelo a mesma palavra tinha dois significados. Então é isso que Jesus quis nos mostrar. Que um rico, ele vai conseguir entrar no céu pelo seu apego excessivo aos bens materiais? Talvez ele fique com o pensamento ligado aqui à matéria. Puxa, deixei lá minha casa, meu carro, meus bens e não levei nada para o túmulo. Com certeza vai sofrer muito do outro lado. Porque quando a gente chega do outro lado, nada do que a gente tem aqui materialmente falando importa. Importa eu ter a casa do ano, o carro do ano, o celular do ano. Do outro lado, isso não vai ter serventia. O que vai servir para o outro lado quando nós formos para lá é o bem que fizemos aqui, o conhecimento que adquirimos, a caridade que a gente prestar para alguém que precisa, a caridade para nós mesmos, porque muitas vezes nós não somos caridosos conosco mesmo. Em que sentido? No sentido da gente só ter pensamentos negativos, da gente praticar a autossabotagem, a gente achar que a gente é a pior pessoa do mundo, que ninguém gosta de mim, que tudo conspira contra mim. E qual é a energia que eu estou emanando ao meu redor? Aí chega do outro lado, vai sofrer também. Só que quando a gente se apega demais às coisas materiais, aí entra a questão da parábola do camelo. Então, a riqueza não é a fonte dos males da terra, mas o ser humano que dela abusa. Nós não temos que, de novo, nos livrarmos das nossas coisas materiais. São os abusos que nós temos que combater dentro do nosso coração. Não é errado ter coisas materiais. A gente não tem que pensar assim. Mas o abuso que a gente faz, o excessivo apego que a gente tem, isso é que vai nos prejudicar. Então a riqueza não é o problema. O problema é o uso que a gente faz da riqueza. Continuando ali, por esse abuso, o homem torna pernicioso o que poderia ser útil. A riqueza que nós temos, os bens materiais que nós temos, se a gente distribuir para aquele que tem menos?
se a gente ajudar aquele que de repente não tem nada, a riqueza que nós temos, os bens materiais que nós temos, vai ser algo útil. Agora, se eu só acumulo bens, não reparto com aqueles que precisam, isso vai ter uma consequência muito grave para a gente, para a nossa consciência. Se a riqueza produzisse apenas o mal, Deus não a teria colocado na terra, mas cabe a cada um de nós saber transformá-la em fonte do bem. Usar com sabedoria os bens materiais que nós temos. E muitas vezes nós não sabemos usar. A gente simplesmente adquire os bens e a gente não faz um bom uso dele. A riqueza é uma prova arriscada, mais perigosa do que a miséria, pelos seus atrativos e tentações que exerce. Eu confesso que eu tinha dúvidas em relação ao que é pior, sermos extremamente ricos ou extremamente pobres. Qual é a pior prova? Puxa, ser pobre também é difícil. Não ter nada, viver na miséria é difícil. Claro que é. Mas a reflexão que nos traz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo é que a riqueza muitas vezes pode nos corromper mais. Pode nos desviar mais do caminho correto do que a pobreza. Pelos excessos que a gente comete, materialmente falando. Pode ser, então, a salvação nas mãos daquele que souber tirar proveito, a riqueza, no caso. Como alguns venenos que podem recuperar a saúde se forem empregados de maneira correta e com discernimento. Tem alguns medicamentos que, se a gente tomar em excesso, a gente vai se prejudicar, pode até morrer, se a gente tomar em excesso alguns remédios. Mas tomando na dose certa, ele vai nos trazer benefícios. A mesma coisa com a riqueza. Se soubermos utilizar os bens materiais que a gente adquire, quantos benefícios a gente não vai ter? Para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. Sem a riqueza, então, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. Imagine se as pessoas simplesmente parassem de trabalhar, parassem de produzir. Ah, não vou mais trabalhar, ganhei na loteria, não quero mais saber de trabalhar. É o sonho de todo mundo ganhar na loteria. Mas aí, o que você vai produzir de útil para você e para a sociedade? Se você simplesmente parar com tudo. Ah, vou viver só das minhas rendas. Vou viver só da riqueza que caiu no meu colo. Imagina se todo mundo ganhasse na loteria. O progresso deixaria de existir. O progresso material, né, o desenvolvimento material da sociedade. Por que então, a pergunta que todo mundo se faz, por que então todos nós não somos ricos? Todo mundo queria ser rico, materialmente falando. Eu conheci um companheiro espírito, que não está mais entre nós, o saudoso seu Ney. Aliás, semana que vem, a filha dele vai fazer palestra aqui pra gente. E uma vez, numa palestra, ele virou para todo mundo lá e falou: eu não queria ganhar na loteria. Tanto que eu nem jogo. Vai que eu consiga ganhar. Todo mundo ficou assim, mas por que, seu Ney? Aí ele entrou com essa questão de que os bens materiais usados em excesso fascinam a gente, cegam a gente. Tem muita gente que concorda ou não com o ponto de vista dele, mas é um ponto de vista interessante a se pensar. Mas, de novo, por que todo mundo não é rico? Por que Deus não distribui a riqueza para todo mundo aqui na Terra? Se repartida por igual, a riqueza daria a cada um de nós uma parte mínima e insuficiente. Imagine pegar toda a riqueza do mundo, todo o dinheiro do mundo, e aí reparte para todo mundo igual, todos os habitantes da Terra de forma igual. Cada um teria uma parte insignificante e o progresso não se desenvolveria. O equilíbrio então seria rompido e em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões de cada um. Se fosse durável, tendo cada um o suficiente para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Desapareceria então a mola propulsora das grandes descobertas e dos grandes empreendimentos úteis. Eu fico imaginando os cientistas que desenvolvem vacinas, desenvolvem medicamentos, uma série de coisas para o nosso benefício. Imagina se todos eles fossem ricos. Ah, eu já sou rico, e a pessoa tem o conhecimento,
tem à disposição ferramentas para desenvolver coisas boas para a humanidade. Imagine se esse cientista simplesmente abdicasse da sua sabedoria, do seu conhecimento, porque são ricos, materialmente falando. O progresso não existiria, nós não teríamos inúmeras descobertas. Imagine quem inventou o telefone celular. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo usa, seja para ligar, para tirar foto, para filmar, enfim, seja lá para que utilidade for. Nós já tínhamos, tempos atrás, o telefone fixo. Imagine se o inventor do celular, eu já sou rico, já tenho o telefone fixo, não vou me esforçar para ter um dispositivo móvel que eu possa levar para qualquer lugar. Alguém hoje consegue se imaginar sem celular? Claro que o abuso do celular também é prejudicial, mas, poxa, estou no trânsito, preciso falar com alguém, estou chegando, vou me atrasar, ou para divulgar alguma coisa. Nós aqui no centro usamos bastante essa ferramenta para divulgar os nossos trabalhos, para divulgar as nossas atividades. Hoje temos à disposição aí a internet para divulgar aquilo que a gente faz. A gente está gravando uma palestra que vai ao ar na internet depois. Imagine se quem inventou a internet simplesmente não parasse no tempo. Já tem o correio manuscrito, então não precisa de internet. Já tem o telefone fixo, não precisa de um telefone celular. Já tem a televisão normal, não precisa inventar os streamings da vida, uma TV por assinatura, enfim. O progresso deixaria de existir se as pessoas se acomodassem por conta da riqueza. Então a lei de Deus é sábia. Nós é que muitas vezes interpretamos de formas equivocadas e nós temos uma visão limitada das coisas. Eu quero porque eu quero ser rico, porque eu quero comprar alguma coisa. Tudo bem, é um direito, repito, é um direito nosso querer progredir. Mas ter em excesso ou aquilo se tornar uma obsessão na nossa vida, isso pode nos prejudicar. Pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual também. Então, tudo que é feito com, como se diz, com parcimônia, com tranquilidade, com sabedoria, não tem como dar errado. É impossível, então, que todos possuam a riqueza ao mesmo tempo. Se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o desenvolvimento do globo, da Terra, sofreria com isso. Já falamos disso. Cada um possuirá a seu tempo a riqueza. Aquele que hoje não a tem, talvez já tenha tido no passado, ou a terá no futuro, em outra existência. E aquele que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Bendita a lei da reencarnação. Hoje eu posso estar passando por uma prova da pobreza, talvez numa próxima encarnação eu venha rico para também ter a prova da riqueza, ou o contrário. Hoje eu estou no corpo masculino, numa próxima encarnação eu posso vir como mulher para ter a experiência do sexo feminino. Por isso que a lei da reencarnação ela é magnífica nesse sentido. As experiências que nós temos em cada vida, em cada encarnação, nos ajudam a crescer. E isso vale também para a questão da riqueza e da pobreza. Às vezes é difícil a gente entender isso, às vezes é difícil a gente vislumbrar isso, porque a gente está muito apegado às coisas aqui. Eu quero porque eu quero os bens materiais. E aí eu esqueço da parte espiritual. E aí entra o tema central da palestra. A quem estamos servindo? Ao dinheiro, aos bens materiais ou às questões relacionadas a Deus, à espiritualidade maior? Não é bom a gente ter uma espiritualidade? Não estou falando de religião. Quem está aqui no centro espírita porque de alguma forma se afinizou com a doutrina espírita, gosta dos conceitos espíritas, mas poderíamos estar numa igreja católica, numa igreja evangélica, de acordo com as nossas afinidades, de acordo com os nossos gostos. Mas o mais importante é buscarmos uma espiritualidade para a gente. Nos conectarmos a Deus da forma que a gente achar melhor. Nós estamos aqui porque entendemos que o Espiritismo nos traz um benefício, nos traz esclarecimento, nos traz respostas. De repente, para outras pessoas, as respostas podem estar em outros templos religiosos, mas está buscando uma espiritualidade da mesma forma. De novo, não vamos deixar todos os bens materiais de lado, então eu vou ficar só no centro, só vou ficar rezando o dia inteiro. Não, não é isso. Mas procurarmos equilibrar a nossa balança. Que a nossa balança espiritual esteja um pouquinho acima
da balança material. Porque a parte espiritual consegue controlar a parte material. De que forma? Com conhecimento, com esclarecimento que a gente tem através dos ensinamentos que a gente recebe. Quando a gente entende os ensinamentos de Jesus, a gente consegue viver melhor. Às vezes é difícil entender algumas coisas, às vezes a gente leva ao pé da letra algumas passagens de Jesus, mas bendita a doutrina espírita que nos traz esclarecimento. Porque muitas vezes outras pessoas, outras religiões, vão interpretar da forma que for mais conveniente. Quantas religiões por aí não pegam aquela passagem de Jesus e dizem, vende tudo que tem e só vai viver da espiritualidade, ou só vai viver da religião? Por que muitas religiões fazem isso? Porque aqueles que as comandam querem os bens para eles, os bens materiais para eles. E querem que os seus fiéis vivam na pobreza. Porque é interessante controlar aqueles que nada têm, que não têm conhecimento. É fácil manipular as pessoas quando a gente tem o poder nas mãos. Só que quando a gente tem esclarecimento, conhecimento, a gente consegue discernir. E isso o Espiritismo nos proporciona. Discernimento, razão, bom senso. Não que outras religiões não tenham, mas para algumas é conveniente não propagar isso. É conveniente dominar as pessoas através do medo, através dos bens materiais. No Espiritismo, felizmente, a gente não tem isso. Então o Centro Espírita não precisa de coisas materiais? Lógico que precisa. Nós estamos aqui, a gente paga aluguel, a gente paga água, paga luz, paga imposto. A gente precisa também angariar as coisas materiais para a gente poder manter as portas abertas. Mas a gente não vive de vender as coisas. A gente não vive de ficar pedindo para as pessoas. Venham, tragam seu dinheiro, vendam tudo e tragam para o centro. De forma alguma. E centro espírita nenhum faz isso. O Espiritismo não faz isso. Por isso que o esclarecimento nos liberta, o conhecimento nos liberta. Deus, em sua sabedoria e bondade, dá ao homem no sentido humanidade, o livre-arbítrio para aprender pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem seja o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. O livre-arbítrio é sagrado para a gente. Deus nos deu a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Fazemos escolhas às vezes equivocadas? Fazemos. Mas Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos dá a oportunidade de reparar eventuais erros, de corrigir a trajetória que eventualmente a gente tenha escolhido de forma errada. Não tem problema nenhum errarmos. A gente não pode ficar persistindo no erro. Puxa, fiz uma escolha errada? Faz parte, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha, mas que a gente volte para o rumo correto. E Deus nos dá essas oportunidades. De que forma? Nesta vida mesmo, e quando a gente não consegue cumprir com tudo, numa próxima existência, numa próxima encarnação. Se tivéssemos apenas uma existência, nada justificaria, por exemplo, a divisão dos bens terrenos. Mas, se considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Se nós não tivéssemos o olhar da reencarnação, de que forma a gente justificaria alguém nascer tão rico e alguém nascer tão pobre? Se Deus é infinitamente justo e bom. Quer dizer que Deus deu a uns um privilégio e a outros não? Então Deus não estaria sendo justo e bom, como a gente aprende, toda a religião ensina que Deus é justo e bom. Então se Deus é justo e bom, se nós temos isso em mente, ter esse olhar da reencarnação nos dá muitas explicações. Puxa, se hoje eu estou sofrendo algo, significa que em algum momento da minha trajetória eu usei mal o meu livre-arbítrio. Eu usei mal, por exemplo, os bens terrenos que eu tinha, e agora eu vou precisar me reajustar de alguma forma. Então, tendo esse olhar da reencarnação, a gente consegue explicar muita coisa, a gente consegue entender muita coisa. A gente consegue entender a justiça de Deus sendo aplicada. Então, o que nós levamos deste mundo? Inteligência, conhecimentos, nossas qualidades morais. Isso a gente leva, o nosso espírito, o conhecimento que a gente adquire, a inteligência que nós temos, as nossas qualidades, isso está gravado no nosso espírito. Isso independe
de ser rico, de ser pobre. Independe. Só uma pessoa pobre tem tudo isso? Claro que não. Tem muitos ricos que têm tudo isso daqui. Basta a gente desenvolver, basta a gente equilibrar aquela balança que eu falei. O que tivermos conquistado no bem vai depender da nossa posição futura. O bem que fizemos agora, colheremos depois. Da mesma forma que as coisas equivocadas que fizemos, também teremos a colheita depois. Também teremos as consequências depois. Puxa, queria tanto saber o que aconteceu na minha outra vida. Será que a gente conseguiria lidar com os nossos erros do passado? Será que a gente conseguiria conviver com alguém do nosso lado, sabendo o que aconteceu? Puxa, mas se essa pessoa está do meu lado, significa que algum motivo tem. Algum ajuste precisa ser feito. E se eu lembrar do que aconteceu antes, eu vou conseguir me ajustar? Bendita a lei do esquecimento. Deus, sendo justo, sábio, todas as suas leis são sábias e justas. É que nós temos, às vezes, um pensamento muito assim, focado em alguma coisa, a gente não consegue ver aquilo que está ao nosso lado. No mundo dos espíritos, quando chegarmos lá no céu, aqueles que entendem assim, não lhe será perguntado quanto possuía na terra, que função ocupava, se era príncipe ou operário. Não vai ter alguém ali atrás de um púlpito apontando para você, perguntando. A nossa consciência, sim, vai nos perguntar. O que eu tinha na terra, eu usei de forma harmoniosa? A função que eu ocupava, eu apliquei ela com justiça? Ou fui um carrasco, fui alguém que só manipulei as pessoas, que só abusei do poder que eu tinha? Se eu era um príncipe, um rico ou um simples operário, não importa. Fizemos bem, cumprimos bem o nosso papel, sendo um príncipe ou sendo um operário? E isso a nossa consciência irá nos perguntar quando estivermos no mundo espiritual. O que alguém irá nos perguntar? O que está trazendo para cá? Não será computado o valor dos nossos bens materiais, nem os nossos títulos, mas a soma das nossas virtudes. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro, tem um momento lá do filme, da história, em que o André Luiz ele queria porque queria ver a família dele. Aí ele vai conversar lá com o mentor lá do plano espiritual. E aí o mentor pergunta para ele, quantos bônus hora você tem acumulado? Bônus hora? O que você fez aqui de trabalho? Você fez alguma coisa de útil aqui? Ele não tinha feito nada. Ele e a pessoa, tinha uma senhora do lado dele, que também não tinha feito nada. Estava lá tanto tempo no plano espiritual, estava lá, vendo a banda passar. E aí, aquele mentor explica, fala, olha, você está aqui, você precisa ser útil, você precisa trabalhar para ter merecimento. Você quer ver a sua família? Você precisa ter merecimento. Tem uma outra situação também no livro Nosso Lar, tem uma senhora que quer entrar na colônia, e os mentores não deixam ela entrar, e o André Luiz fica... Isso não está no filme, está no livro só. E o André Luiz fica meio assim, né? Puxa, por que vocês estão impedindo essa pessoa de entrar? E aí eles mostram numa tela mental para o André Luiz que aquela pessoa, aquela senhora, ela tinha cometido muitos abortos quando ela estava encarnada. A aura dela, o espírito dela, não aparentava, mas ela tinha uma energia muito negativa. E isso iria, obviamente, perturbar aquele ambiente, o Nosso Lar, a colônia espiritual Nosso Lar. Então ela não tinha, naquele momento, merecimento para entrar. Pelos abusos, pelos excessos que ela tinha cometido aqui. E assim é na nossa vida. Quando chegarmos lá, que virtudes você tem? Que bem, ou quanto de bem você fez quando estava na Terra? Então a gente precisa aproveitar agora, a nossa vida agora. Com conhecimento, com discernimento, com bom senso. Para que quando chegarmos do outro lado, puxa, aproveitei minha vida. Fiz o que era possível. Fiz tudo o que eu queria? Talvez não, mas fiz o que era possível. Isso que a gente precisa ter em mente. A entrada no céu não pode ser comprada. Os lugares são ganhos pelo bem que se faz. Ao contrário do que algumas religiões aí às vezes pregam.
né? Paga o seu dízimo, paga a sua entrada no céu, isso aí tem um lugar garantido lá. Cuidado, não é bem assim que funciona. Para finalizarmos, há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança, que vê apenas o momento presente. Aquele que se desapega, e como o adulto que vê coisas mais importantes, compreende essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus estava aqui, ele sempre dizia que o reino dele não era daqui porque a vida espiritual era o mais importante. Foi essa a mensagem que Jesus quis nos passar quando esteve aqui. E muitas vezes a gente não se dá conta. Nós estamos aqui, precisamos viver as experiências que nós temos aqui, aproveitá-las ao máximo, mas saber que quando voltarmos para o mundo espiritual, o que nós fizemos? Aproveitamos a nossa passagem aqui? Se não aproveitamos, vamos ter que voltar e restituir todas as pendências que a gente deixou para trás. Então, essa é a mensagem para a noite de hoje, que a gente reflita, que a gente pense, e, na medida do possível, coloque em prática um pouquinho do que aprendemos aqui. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez estiveram aqui conosco, nos ajudando, nos auxiliando no entendimento dessas palavras, no entendimento das leis de Deus. Que possamos, Senhor, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, os nossos mentores e benfeitores, praticarmos um pouquinho daquilo que nos ensinaste. Que possamos, de alguma forma, Senhor, sermos dignos e merecedores do amparo e das bênçãos que recebemos em nossas vidas. Que esses amigos queridos nos acompanhem, nos amparem e nos deem a força necessária para praticarmos os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.